Irmãos, nesta manhã nós queremos caminhar e aprender durante a semana me veio uma expressão e nós queremos pensar sobre ela um pouco, que é o Deus da terra. O Deus da terra, o que seria o Deus da terra? Nós pensamos muitas coisas, mas o nosso dicionário é a Bíblia e nós precisamos aprender a caminhar pela Bíblia. Eu costumo, sempre que eu tenho alguma ideia, isso é uma experiência minha, foi assim que eu descobri entre aspas, né? O Senhor revelou, foi assim que eu me levei a pesquisar muitas coisas. Às vezes sobe um pensamento à nossa mente e nós ficamos a pensar, será que isso tem fundamento? Às vezes soa como uma loucura, mas se os pensamentos de Deus não são os meus, ora, significa que às vezes aquilo que eu considero loucura pode ter fundamento. Quem poderia imaginar que Deus fosse enviar o seu filho a esse mundo para ser crucificado? Ah, peraí, irmão, isso é uma loucura. É ou não é? Então eu tenho que partir desse princípio. Se já é uma loucura Deus enviar o seu filho para morrer na cruz pela humanidade, qualquer outra coisa pode surgir que eu nunca poderia imaginar. Então, foi assim que eu caminhei e descobri que o jejum não é mandamento, jejum não é bíblico. Foi assim que eu descobri. Foi assim que eu descobri que não existe Santa Ceia, que a igreja não tem que celebrar Santa Ceia nenhuma. Foi assim que eu descobri. E foi assim que eu descobri que nesta última dispensação não tem nem batismo. Pois se o objetivo é restaurar, estou pregando para quem já é crente, esse é o meu chamado. Batismo é para ímpio que se converte ao Evangelho. E quando estávamos fazendo essa baita construção, eu falei, é agora. Agora tem espaço para fazer até um batistério térmico. Vai ser agora. Fui orar. O céu fez o maior silêncio de todos os tempos. Eu falei, mas não é possível. Olhei para aquele espaço ali, eu falei, ali dá perfeito. Falei, bota um negócio de vidro, uma luminária, um sistema térmico e dá para fazer um batistério aqui dentro do santuário, tem espaço de sobra, vai ser agora, vai nada. E eu fui e falei, mas por que não? E comecei a questionar, ir para a Bíblia, questionar, e o Espírito Santo falou assim, restauração. Em outras palavras, meu amigo, acorda, restauração. Não estou te chamando para batismo de arrependimento, estou chamando para restauração. Eu vou trazer um povo aqui que já passou da era do arrependimento, já passou, é um povo que já tem alguma coisa. E mesmo quem vier que não tinha nada, que conseguisse firmar, não tem batismo. E aí, irmão? Vai dizer isso para os nossos irmãos que estão lá fora. Diz para eles. Como é que é? Não jejua? Não faz Santa Ceia? Não batiza? Isso é uma seita satânica. É mesmo? Senta aqui então. Vem desafiar com o seu Jesus lá de fora o Jesus daqui de dentro. Eu estou aceitando qualquer desafio. De quem diz que fala com Deus ou fala com o diabo, com quem invoca os mortos ou quem anda com o Espírito Santo. Estou aceitando desafio de qualquer um, meu irmão. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É muita glória que Deus tem feito conosco. Muita glória, irmão. Muita glória. E olha, ainda tem coisas mais para ser realizadas. Na última sexta-feira estávamos orando e o irmão André, via essa frase, Bíblia assim, Constituição não, tomar forma de flecha, né? E cravar na terra. E nós estávamos ali justamente clamando, dizendo, Deus, não deixe essa terra ficar em paz. Amém, irmão? Se somos chamados para a guerra, se Deus nos dá uma armadura, essa terra não pode ficar em paz.
O mundo jaz no maligno, então ela não pode ficar em paz. Alguém tem que fazer guerra contra o maligno. Quem será? Não serão aqueles que estão se rendendo à Constituição. Constituição é a lei do diabo. Quem se rende à Constituição se rende ao diabo. Essa eu vou jogar no Facebook. Espero que ninguém vá na minha frente. Você pode até ir na minha frente, mas assina lá embaixo, Pastor Tupirani. Então, irmão, Deus tem as suas maneiras de agir, e o que nós precisamos é correr para a Bíblia. Eu tenho um livrinho que eu comprei há uns bons anos atrás, tem mais de uns 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás. Eu passei numa livrariazinha, num espacinho dentro de uma igreja, tinha uma bibliotecazinha, uma livrariazinha, e lá eu olhei um livro, eu falei, o que é aquele livro ali? Aí a menina falou assim, é uma chave bíblica. Eu falei, que isso? Aí ela falou, vou pegar. Ela pegou, me mostrou, quando eu falei, caramba, isso aqui é muito importante. Dá para você guardar esse livro para mim até semana que vem, que eu vou receber e eu vou vir aqui pegar esse livro? Ela falou, tá bom, eu guardo. Aí tirou da prateleira e guardou. Na outra semana eu fui lá, eu quero aquele livro. Ela foi e aumentou o preço. Não tem problema, eu adquiri, trouxe o livro. Tudo que eu penso, eu vou e procuro dentro da chave bíblica. E aí encontro os textos bíblicos. Ou seja, os meus pensamentos, eu procuro no dicionário de Deus para ver qual o fundamento que ele tem. E é isso que todos nós precisamos fazer. E a Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma ímpia, uma católica, diretora de um colégio, eu a ouvi falando esses dias, e ela dizia assim, ela falou que tem 3 filhos formados. Formados que eles dizem é que fez faculdade, né? A nossa formação não precisa se prender a isso. Aí ela dizia assim, olha, eu sempre falo com os meus filhos que se eu deixar dinheiro para eles, patrimônio, amanhã depois eles podem passar por uma dificuldade e ter que desfazer do dinheiro e do patrimônio. Isso é uma verdade, a gente sabe que às vezes tem casos de doença que a pessoa rica fica pobre e não resolve, pior que não resolve. Então ela dizia isso, e ela enfatizava muito isso, mas ela dizia assim, mas eu digo para os meus, sempre disse para os meus filhos, que se eles estudarem, se formarem, adquirir um conhecimento, isso ninguém nunca mais vai tirar deles. Caramba, eu ouvi isso de uma dona católica. E tem crente que é templo do Espírito Santo, que ouve pregação todo dia, e não foi capaz de entender isso, que tem que ter conhecimento, que ninguém arranca isso de você, meu irmão. Foi o conhecimento que fez os nossos irmãos vencerem os leões nas arenas. Foi o conhecimento, irmão. É o conhecimento que nos faz herdar as promessas, as bênçãos, os livramentos de Deus. É conhecimento, não é mais nada, é conhecimento. Quando você tem conhecimento, que você assimila aquilo como verdade e anda naquilo, acabou. Eis a vitória, a tua vitória é o teu conhecimento. Como é que Jesus resistiu ao diabo? Não, diabo, eu vou analisar a tua proposta, espera aí, eu vou chamar os meus apóstolos para a gente conversar, para ver se o que tu está me oferecendo é bom ou é ruim. Não, nada disso, eu tenho conhecimento, está escrito, sai fora, cara. Eu tenho coisa que está escrita aqui, não quero nem analisar a tua proposta. Reino de quê? Do mundo? Para que eu quero isso, se eu tenho Deus para adorar? Essa é a balança do conhecimento, né? Então, irmão, aproveita já nesta manhã, esta unção que está girando em torno do seu cérebro. Você já está sentindo ela? Ela está grande aqui comigo. Deus está abrindo o nosso entendimento para entendermos coisas mais profundas. E você tem que entender que coisas mais profundas nem sempre são ditas de um púlpito. Coisas mais profundas são ditas na intimidade do quarto. Então, nós vamos então caminhar aqui. Eu queria ver o nosso primeiro texto em Êxodo, no capítulo 3, no verso 5.
e diz o texto bíblico: todas estas... Estou lendo outro, fui lá em Deuteronômio, estou com pressa. Êxodo 3:5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tem sentido isso? Não tem sentido, irmão. Moisés estava próximo daquilo ali, viu a sarça pegar fogo, se chegou a sarça, e Deus vai e diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, quer dizer, reverência, humildade, um monte de coisa está envolvido nesse tirar a sandália dos pés, né? Tira a sandália, porque esta terra aqui é santa. Moisés poderia dizer assim: mas peraí, eu passo aqui todo dia. Ou, quem sabe, né, ele passasse perto, não exatamente naquele ponto, eu não sei. Mas, por que Deus diz, esta terra é santa? Deus estava se referindo a todo o planeta? Não. Ele estava se referindo a um pedaço de terra específico. Ele não estava se referindo a todo o planeta. Ele estava se referindo a uma delimitação em que ele está falando para Moisés: esta terra é santa. Isso aqui, ó, tira a sandália dos teus pés, essa terra é santa. Um pedaço, ou seja, Deus está olhando um pedaço de terra de forma diferente do que todo o planeta. Não é isso? Senão ele diria: Moisés, toda a terra é santa, tá, anda descalço aí a vida toda. Deus se manifestou naquele lugar, e naquele lugar ele disse: essa terra é santa. O que significa a palavra santa? Separada. Então significa que Deus estava, de alguma maneira, já na sua onisciência, separando aquela terra para algum objetivo. Ou seja, Deus estava demonstrando para Moisés que ali naquela terra ele tem um projeto. Essa terra aqui é santa, ou seja, eu separei essa terra, ela é santa. Nessa terra tem que ter reverência. Mesmo você, Moisés, que eu sei o que será o teu futuro, tu será um grande homem. Mesmo você, Moisés, essa terra é tão santa que até tu tira a sandália dos teus pés. Aí nós temos outra passagem bíblica em Êxodo, ainda no verso 8 desse mesmo capítulo, diz assim: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ora, veja bem, irmão, Deus é tão tremendo que ele transforma desertos em mananciais. Deus não tem nenhuma dificuldade para te fazer prosperar, quer seja no paraíso, quer seja no inferno. Mas por que ele diz: olha, eu vou tirar o meu povo daquela terra? Ele especifica tantas vezes daquela terra lá do Egito, eu vou tirar o meu povo daquela terra. Ora, ele mandou o anjo da morte e acabou com a nação egípcia. Ele poderia ter implantado o temor sobre os egípcios, de modo que quando passasse um israelita, os egípcios dobrariam o joelho em reverência. Ele poderia ter usado Moisés de novo para dizer assim: olha, matei os primogênitos, agora eu vou matar o segundo. Caramba! Não podia? Ele precisava tirar o seu povo de uma terra, de um espaço geográfico, físico, para outro espaço geográfico, físico. Ele não precisava de nada disso. A Bíblia diz que aonde o povo de Deus mais se multiplicou foi no Egito, debaixo da escravidão,
debaixo da servidão, trabalhando horas a fio, diariamente, sem ter lá muito descanso. Eles se multiplicaram grandemente no Egito. A Bíblia especifica isso. Por quê? Porque Deus assim determinou, abençoou. Deus renovava as forças daquele povo a trabalhar durante o dia como escravo e ainda continuar tocando a sua vida. Por que que Deus precisava tirar eles do Egito? Não, Deus não precisava, mas Ele determinou que ia tirá-los e levá-los para outra terra. O objetivo dele, o projeto dele era em outra terra, era em outro espaço físico. E eis aí o que eu quero dizer, né, nesta manhã. O Deus da terra, que eu estou me referindo, apesar de ser o Deus de toda a terra, eu estou querendo mostrar que Deus tem projetos específicos com um pedaço de terra. Isso inclui, por exemplo, quando você diz assim, estou procurando uma casa para alugar. Esteja certo que Deus tem aonde fazer você entrar com a sua família num lugar específico. Quando você diz assim, estou procurando um lugar para trabalhar, estou procurando emprego, esteja certo que Deus tem um emprego certo para você. Às vezes as pessoas não entram nesse projeto de Deus, porque o emprego certo de Deus muitas vezes é ganhar um salário mínimo. Aí o camarada diz, não, eu sou formado. Na minha área de formação, eu ganho pelo menos 5 mil reais. Quando abre uma porta de um salário mínimo, ele diz, eu não entro nessa porta de jeito nenhum, eu sou um cara culto. É culto, mas não é espiritual. Bendita cultura. Caos espiritual. Nós cristãos temos que orar. Deus, ali que estrada bonita, ornamentada de ouro e prata, e aqui do lado tem uma estrada para mim sair pisando em lama, qual que o Senhor quer que eu caminhe? Caminha pela lama, então lá vou eu pela lama, meu irmão. Isso é ser cristão, isto é ser servo. Ser cristão é isso. Não é o que muita gente está vivendo por aí, a sua própria vontade. Tem que viver projeto de Deus. Tem gente por aí maquinando, não, eu vou investir nessa área aqui, porque eu acabei de consultar lá no projeto Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e eles falaram que a área atual de crescimento é essa aqui. Caramba, crente? Crente não está preocupado com o crescimento das áreas comerciais do mundo. Crente está preocupado em fazer a vontade do Senhor. Não adianta você estar nos palácios, isolado do projeto de Deus. Às vezes Deus quer você num barraco, onde você vai ver a glória de Deus. Uma alma vale mais que o mundo todo. Às vezes você, morando num barraco, resgata pelo menos uma alma. Às vezes está num palácio e morre ali sufocado. Projeto de Deus. Então, o Deus da terra, ou seja, Deus tem projetos com um pedaço de terra específico. Nós vamos seguir mais um pouquinho aqui, Êxodo capítulo 6, no verso 8. Seis, 8 diz, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Né? Então, Deus está confirmando aqui o que nós estamos falando. O que acontece? Uma promessa muito antiga, uma promessa feita a quem? A Abraão, né? E já tinha passado Abraão, Isaque, Jacó, num tempo que o pessoalzinho ali está durando 100, 120 anos, já tinha passado essa turma toda, a promessa já era antiga, e Deus está dizendo assim, eu jurei, eu preciso levá-los a esta terra. Quando foi que verdadeiramente Israel foi reconhecido como uma nação? Quando entrou nessa terra. Quantas coisas Deus operou, a marca dos profetas e tantas coisas, a derrocada dos inimigos, quando se cercavam o povo de Deus, que vinham para atacar as manifestações gloriosas de Deus, tantas coisas aconteceram quando eles estavam
estabelecidos, melhor dizendo, nesta terra. Então Deus tinha um projeto, que esse projeto só se poderia cumprir quando eles estivessem naquela terra. Muitas coisas que Deus olhou, eu posso operar no Egito, mas eu não quero operar no Egito, eu quero operar naquela terra. Aí ele vem dizer assim, essa é a terra que eu já prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu jurei que daria a eles, a sua descendência, essa terra. E ali, irmão, nós vamos conhecer a história de Israel, uma história tremenda, uma história inigualável, não se compara a nenhum dos povos jamais vistos sobre o planeta Terra. Por quê? Porque Deus os colocou estabelecidos naquela área geográfica. Então você entenda que o Deus da terra, ou seja, Deus separa lugar específico pelo qual eu vou passar, lugar no qual eu vou morar, tudo aonde eu vou pisar há um projeto de Deus, né? E lá o tirar as sandálias de Moisés, além de tantas coisas, ainda tem uma simbologia mais profunda ainda, que é um contato maior. Quando Deus nos manda ir pelo mundo, ele diz, calça os teus pés. Quando Deus chama Moisés naquela terra, ele diz, descalça os teus pés. Calça os teus pés é restrita, ou melhor, nem tenha comunhão com a terra que você vai pisar. Já ali diante da sarça, tenha comunhão plena, tira a sandália dos teus pés. Deus tem um projeto de comunhão conosco, até por um espaço geográfico físico. Deus não te chamou para cá? Por quê? Por que Ele não operou na tua vida lá onde você estava? Não vou nem dizer onde você estava, dentro da tua casa mesmo. Ele não é poderoso para fazer isso? Se manifestar a você o quanto Ele quisesse dentro do teu trabalho, no meio da rua, no parque de diversões. Ele não era poderoso para fazer isso? Por que Ele precisava te levar para uma igreja? Você não tem Bíblia? Ele não podia trabalhar contigo lá, você e a tua Bíblia, você e a tua oração? Ora, Ele podia. Ele podia. Só que Ele tem projetos com um pedaço de terra geográfico. Isso é muito intrigante. Para mim, ele é bem interessante. Aí ele diz, eu darei essa terra por possessão, eu sou o Senhor, eu vos levarei a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu fico pensando, por que Deus com um projeto desse, né? Nós ainda temos, antes de seguir, eu quero lembrar da nação de Israel, quando acontecia que Deus dizia assim, olha, eu vou amaldiçoar a vossa colheita, eu vou deixar que os inimigos roubem o que vocês semearam, eu vou deixar que os inimigos façam vocês caírem à espada, e muitas situações de caos que Deus determinou sobre Israel, existiu uma palavra que antecedeu a isso. Deus dizia assim, vós contaminastes a terra. Vós contaminastes a terra que eu vos dei. Tenho certeza que você lembra de muitas expressões dessa. E Deus dizia assim, vocês contaminaram a terra que eu vos dei. A terra clama a mim. Que loucura! A terra clama a mim. Vós vos prostituístes nesta terra que eu vos dei. Quando Deus disse assim para Israel, eu vos darei uma terra boa que mana leite e mel. Mas disse assim, ainda a medida dos amorreus não transbordou. Deus olhou que a terra era boa, olhou um povo que já habitava ali, há muito tempo, fazendo abominações, invocando os mortos, rituais satânicos espíritas, né, rituais católicos,
as mesmas práticas, embora o nome católico não existia ainda, mas as práticas são milenares. Deus olhou toda aquela situação e disse assim: eu vou dar a vocês essa terra. Essa terra é boa, mas eu vou expulsar os moradores dela. Eu estou esperando que a medida deles transborde. Então, Deus fez isso, expulsou os moradores daquele lugar e deu a terra boa para Israel. Ora, a terra era boa. Como assim a terra era boa? A terra produzia muito. A terra produzia muito? E eu pergunto, a terra produzia muito? Por quê? Deus não tem poder de fazer as flores nascer no deserto? Deus não tem poder de fazer a rocha do deserto jorrar água? Que negócio é esse de terra boa? Bom, ali era o projeto que Deus tinha com aquela terra. Mas o que faz a terra produzir, irmão? O poder de Deus pode se operar em qualquer lugar. Se Deus disser para mim assim: planta uma terra aqui nesse chão de concreto, planta uma árvore aqui nesse chão de concreto, ela vai crescer e vai frutificar. Isto é poder de Deus. Deus não está limitado a uma terra. Ele cria projetos estratégicos em determinado lugar. Por que isso? Isso porque vai ficar na pergunta. Cada um vai responder para si, pelas suas experiências, pelo que Deus fez, como Deus já te levou de um lugar para o outro. Uma vez, Deus me mandou sair daqui para distribuir 21 CDs. Eu viajei 4 horas para chegar num lugar e distribuir 21 CDs pelo meio da rua. Caramba! Já existia a internet. Deus podia dizer: coloca essas mensagens aqui na internet, e lá da outra terra Ele fazia pessoas acessar. Ele é poderoso para isso. Eu tive que sair e pisar numa terra, 4 horas de viagem de ônibus, para fazer essa obra. Distribuí 21 CDs, e depois desses 21 CDs eu tive que entrar no ônibus e viajar mais 4 horas de volta. Passei um dia todo, cheguei lá na cidade, em 1h30 distribuí os CDs. Foi glorioso a maneira como Deus moveu as coisas. E quando eu estava com o último CD na mão, já estava na rodoviária para entregar e pegar o ônibus de volta. Foi algo tremendo. Então, Deus tem projetos com terra aonde os nossos pés vão pisar. Então eu friso novamente: cuidado com a casa que você vai alugar, cuidado com a casa que você vai comprar. Não, aquela casa ali vale 100 mil, o cara está pedindo 50, eu não vou deixar escapar isso de jeito nenhum. Também te digo, irmão, não deixe escapar não. Vai para o teu quarto, dobra o joelho e faça uma oração. Você pode comprar um negócio barato, mas eu vou te dizer uma coisa: dores de cabeça custam muito barato. Eu conheci uma dona que pensa que é crente, até hoje ela pensa que é crente, e os filhos também pensam que são crentes. Uma tal de uma igreja da restauração, imagina. Usar véuzinho na cabeça e pensa que é crente, é uma piada de mau gosto. Aí, essa dona morava de aluguel, aqui pertinho. De repente, ela comprou uma casa, nem contou para ninguém, comprou uma casa. O filho se formou em militar e comprou uma casa para ela. Ela foi morar num lugar que era considerado um dos piores do Rio de Janeiro, chamado Vila do João. Eu nunca fui nesse lugar não, mas os telejornais mostram que a fama do lugar, não sei como é que está atualmente, né? Tem UPP, às vezes funciona. Então, Vila do João, irmão, foi a desgraça. O filho quase morreu, o traficante quase matou o filho. Eles tiveram que ficar, o filho não podia ir para casa, tinha que morar na casa de parentes, não podia nem ir para casa. Chegou uma hora que nem ela não podia passar para entrar na porta da casa dela, teve que fechar a porta e ir morar de favor na casa de outra irmã. Ela não comprou uma casa, ela comprou uma dor de cabeça. Aonde os nossos pés vão pisar tem que ser determinado por Deus. Irmão, isso não é bicho de 7 cabeças, isto é o simples conceito de ser servo.
É Deus que determina o que você vai comprar, é Deus que determina o que você vai vender. Aí você diz assim, eu vou vender isso aqui porque vou ganhar aqui R$500 e vou usar esse dinheiro para qualquer coisa. Quando tu pensa que vai vender, Deus te diz assim, dá para o fulano, dá para o cicrano. E não adianta lutar contra a voz do Espírito, você sabe quando ele está falando, irmão. Não adianta lutar. Mas tem pessoas, não, isso aqui vai me render R$500, vai me render R$1.000, então Deus está te dizendo, dá. É Deus que determina tudo na nossa vida, irmão. Então, se aparecer uma casa barata para você comprar, ora primeiro. Se aparecer um carro barato, carro bonito, esse é o carro. Irmão, esse não é o carro. Esse é o motivo da oração. Seja cristão, irmão. Seja cristão. Aceite esse conselho. Lembra que eu falei aqui, alguns meses atrás, que Deus ia virar uma dispensação tão violenta nesse lugar? Você lembra que eu falei isso? Deus ia virar uma dispensação tão violenta nesse lugar, que você ia se assustar de ver pessoas até que estavam firmes, sumir. Sumiu ou não sumiu? Eu estive contando assim por alto, 10 sumiram desse ministério, nessa virada de dispensação. Dispensação virou agora, comemoramos o aniversário, virou a dispensação, acabou-se. Pessoas que não vão mais pisar aqui, pessoas que Deus mostrou Ele mesmo acorrentando as pernas, os anjos aprisionando, porque as pessoas dizem assim, a igreja está lá, eu vou a hora que eu quiser. É mesmo? A sua casa está lá, eu entro lá a hora que eu quiser? Não entro. Isso aqui é casa de Deus, meu irmão. Só entra quem Ele quiser. As pessoas dizem, a igreja está lá, eu entro a hora que eu quiser. Como se nós não tivéssemos anjos imensos ali na porta. Como se o Espírito Santo não estivesse operando. E outra coisa, irmão, aproveitar que nós embalamos, procure quando você entrar nesse lugar, apesar de você já estar entendendo que Deus separa espaços para operar. Procure se manter dentro do local do culto. Não vai, né? Às vezes eu já vi algumas irmãs que a criança vai lá para fora, ela fica lá na outra calçada assistindo o culto cá dentro. E num dos últimos cultos, Deus mostrava que uma criança ia saindo. Quando essa criança ia saindo, lá fora, o anjo estendia a asa e bloqueava para a criança não sair. E o anjo está ali de vigia, meu irmão. Nós aqui vivemos uma batalha espiritual constante, tanto que Deus já revelou que tem anjos que moram aqui dentro. A minha esposa vê eles praticamente todo dia, e tem dia que eles estão agitados, que eles nem andam, eles voam dentro de casa. Existe uma guarda desse lugar, existe uma batalha espiritual aqui, e quando é dia de culto, ela vê uma agitação bem maior, e ela fica, poxa, hoje está vendo uma agitação bem maior dos anjos, aí que ela se lembra, hoje é dia de culto, é quarta-feira, é domingo, ela lembra dos detalhes, e o que acontece? Parece que no dia de culto, vem até outros anjos que vêm ajudar na guarda desse lugar, da batalha espiritual. Então parece que eles se preocupam, eles ficam ali na porta de guardião, e a preocupação deles se torna toda lá para fora. Não estão preocupados aqui dentro, embora os anjos também fiquem aqui dentro, eles ficam de guardiãos olhando lá fora. Então quando alguém vai saindo, no caso dessa criança que foi mostrado, o anjo estendeu a asa, e a criança foi, é engraçado, né? É um imã. Parece que bate e volta. É interessante demais isso. E a mãe também da criança foi atrás, e ele bloqueou a mãe também, para não sair. É o projeto de Deus. Então, fica só com essa experiência aí para você, né, irmão? Porque pode servir para hoje, pode servir para amanhã, ou para daqui a 20 anos. Porque tem experiências que eu conto aqui que tem um bocado de tempo para trás, irmão. Bom, então Deus tem projetos, e eu estava, só para adiantar os irmãos, né? Eu sempre penso, e eu pensava, quando Deus nos mandou fundar a Geração Jesus Cristo nesse lugar, que não tinha nada dessas construções,
eu dizia assim, mas Deus, um dia o Senhor vai nos tirar daqui, pensava eu, né? Porque isso aqui, irmão, era um rolo só de papel, rolo só de parente, uma história complicada. Até hoje tem um monte de gente querendo isso aqui, processos na justiça, tal, e era muito complicado. Eu dizia assim, cara, eu não posso nem construir nada nesse lugar. De repente o Senhor vem e diz, constrói isso. Começamos, constrói aquilo outro. Eu falei, mas Senhor, como é que eu vou construir isso aqui no rolo que é esse negócio aqui? Aí Deus me trouxe um texto à memória. Teu pai era amorreu e tua mãe era Eteia. Eu falei, caramba, isso é a palavra que foi dita sobre Jerusalém. Teu pai era amorreu e tua mãe era Eteia. Ou seja, Jerusalém não foi fundada pelos judeus, ela já existia. Deus pegou aquela terra e deu para os judeus. Eu falei, pode deixar, Senhor, agora eu construo o que for, já entendi. Deus vai tirar essa terra e vai dar para a gente. Está aí, irmão, está feito. Está feito, pode ficar tranquilo, a terra é nossa. Mas ele disse, teu pai era amorreu, tua mãe era Eteia. Eu falei, isso foi dito para Jerusalém. E sabe quando que eu li esse texto na Bíblia? Quando eu fiz seminário. Tem um bom tempo, irmão. Tem o quê? Tem 20 anos para trás. Tem um bom tempo, e eu nunca mais esqueci esse texto. Aí depois de curiosidade, eu fui pegar para pesquisar e analisar e ver, caramba, e vi que o Espírito Santo realmente estava separando esta terra para os projetos de Deus. Quem se levantasse, ele ia simplesmente passar o fio da espada, mas os planos dele aqui, nessa terra, não seriam frustrados. E eu perguntava assim, Senhor, o morro é tão difícil, abra um espaço lá embaixo. Chegou uma hora que Deus começou a nos dar recurso, eu falei, tem um galpão lá embaixo, a gente alugava por R$500 um galpão. Agora não, agora, irmão, acho que nem 500 mil. A coisa pegou por aí, essas histórias de UPP, essas histórias de Porto Novo, isso aqui está valendo ouro e prata, né? Embora eu não veja nenhuma vantagem nisso, nenhuma vantagem. Custo de vida continua matando muita gente. O que adianta um prédio valorizado se tem pessoas morrendo de fome? Isso para mim não tem valor nenhum. Aí eu falei, Senhor, comecei a orar, vamos alugar? Não vão alugar nada. O seminário era frequentado por pessoas que vinham de muito longe. Eu falei, Senhor, pelo menos no domingo, vou alugar um espaço lá embaixo, a gente faz o seminário lá embaixo. Nada, irmão, nada. E Deus falou, meu projeto é aqui no alto desse morro. E aí começou a falar muitas coisas. Então é Deus que separa um pedaço de terra, né? E Deus, quando Israel contaminou a terra, quando Israel começou a mentir na terra, quando Israel começou a dar sentença por presente, quando os juízes de Israel começaram a se corromper, Deus falou assim, vocês contaminaram a terra, vocês vão pagar caro, a terra está clamando a mim, eu ouço o clamor da terra, como se a terra fosse viva. Deus está dizendo, essa terra clama a mim, eu dei uma terra santa para vocês e vocês profanaram essa terra. Irmão, tem gente que já entrou nos banheiros da igreja e bagunçou, e Deus botou a pessoa para fora, perdeu a igreja, perdeu o ministério. Tinha gente que entrava ali só para bagunçar copo, bagunçar papel, bagunçar bebedouro, quebrar coisa, só para isso. Sabe o que aconteceu? Tenta achar essas pessoas dentro da igreja hoje, tenta achar. Ninguém bagunça a terra de Deus, meu irmão. Deus não está morto. Isso é ilusão, achar que Deus não cobra, que Deus não fere, que Deus não mata. Ele mata sim, Ele amarra, Ele fecha os caminhos, Ele impede de prosseguir, Ele impede de prosperar, Ele castiga, Ele bota para ganhar o pão com o suor do rosto, quando cansar Ele vai e mata.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu estou vendo Deus fazer coisas terríveis com pessoas que saíram daqui blasfemando dessa terra e desse ministério. Estou vendo Deus fazer coisas terríveis. E eu pensava até que pelas coisas que Deus tinha falado, que Ele ia matar. Ao contrário, Ele deu saúde. Deu saúde e cercou a pessoa de fardos pesados. Deixa a pessoa o tempo todo ver uma luz no fim do túnel, só que a pessoa nunca chega ao fim, nunca sai do túnel. Terrível esse Deus, terrível Ele. Eu estou vendo Deus fazer isso com pessoas. A pessoa está no túnel, mas Deus não mata ela, Deus sustenta a esperança dela dentro do túnel, e ela nunca vai chegar naquela luz que está lá no fim. Que Deus terrível. Então nós temos que levar a sério, irmão, quando Deus separa um espaço de terra, seja lá o que Deus está fazendo, né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Quer dizer, é uma expressão, se Deus tem separado essa ou outras terras, por exemplo, se Deus separou a tua casa como terra santa para você, valoriza. Porque tem gente, né? Eu sei que quem faz mais esses comentários são as irmãs, né? Às vezes os homens chegam e dizem assim, pastor, se eu tiver um pedaço de esteira para botar no chão, eu deito e durmo, não estou nem aí. Mas não é bem assim com as irmãs, né? Essa cama está horrível. Esse piso, caramba, aí olha para o teto, mas esse teto também? Essas paredes aqui, não gostei dessa cor, vou mudar essa. Mas essa bica aqui não é possível, essa bica aqui é feia. Né? Entra no banheiro, mas esse lavatório já está ultrapassado. Irmão, amém. Deus te dá recurso e tal, você vai fazendo, mas não murmura do que você já tem, não. Porque o que você já tem foi Deus que te deu, não murmura não. Deixa, pede a Ele que Ele muda. Mas não murmura do que você já tem. Porque o que você já tem, muita gente não tem. A casa que você tem, vai, dá uma saidinha aí, ó, tem viaduto ali, ó, vai ver se não tem ninguém deitado lá embaixo daquele viaduto. O que você tem é pouco, mas entenda, meu irmão, que Deus está te abençoando. À medida que você caminhar, você vai tendo mais e mais e mais e mais, nos projetos de Deus, aí tudo é bênção. Agora, não murmura daquilo que Ele já te deu. Bom, mais um texto para a gente, ou melhor, mais um texto não, vou frisar de novo aqui, né? Israel também cometeu um erro terrível com os espias. Deus disse assim, eu separei para vocês uma terra muito boa, aí mandou os espias lá. Quanto tempo os espias espiaram a terra? 40 dias só? 40 dias. Então 40 dias, viram toda a terra. Quando eles voltam, eles dizem o quê? Essa terra aí, não presta não, hein? Deus falou assim, como é que é? A terra que eu separei não presta? A terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, Abraão, meu amigo, eu ia dar uma porcaria para ele? Como é que é o negócio? A terra não presta? A terra não produz nada, ela consome os seus moradores? Tá certo, negócio fechado. Já que a terra não presta, vocês não entrarão nela. Mas só porque falou de uma terra? Só porque falou de uma terra? Não só de uma terra, mas de uma terra onde Deus traçou um projeto. Quando eles rejeitaram a terra, eles rejeitaram todo o projeto de Deus. Muitas pessoas estão rejeitando este lugar, esse espaço, e não sabem que estão rejeitando todo o projeto de Deus que deveria acontecer nas suas vidas. Só porque não pisou nesse pedaço de chão, não teve humildade, tentam até ficar ali fuçando pela internet. Não, vou ficar aqui pela internet, que dá no mesmo. Não dá no mesmo. Quando Deus cobra a tua humildade e humilhação, nada dá no mesmo.
E outra coisa, no começo desse ministério aqui, irmão, como eu fui criticado. Hoje, os que me criticaram estão, irmão, me permita usar a expressão para você entender bem o que se passa, estão mendigando oração minha. Eu já falei, não vou, não adianta ligar, não adianta mandar e-mail, não adianta mandar recado. E tem gente que mora aqui no bairro, que porque conhece muito a minha mãe, manda recado sempre pela minha mãe, como se a minha mãe fosse me convencer a alguma coisa. Minha mãe não me convence a usar o meu ofício sacerdotal, ela já não me convence nem mais como filho, que dirá como sacerdote. Eu já não sou simplesmente filho, eu sou uma pessoa independente, e pior do que ser independente, sou servo do Deus vivo, e sendo servo, eu já não tenho mais vontade, já não decido mais nada na minha vida. Eu não decido mais nada. Tem uns crentes por aí que continuam decidindo tudo na sua vida. Eu não, irmão. Eu sou uma estátua, só me mexo por decreto de Deus. Então, pessoas que desprezaram esse espaço hoje, estão lamentando muito. Aí veio a enfermidade, foi para cima da cama, lá está. Veio o tumor no cérebro de outro, teve que fazer operação lá na ciência, nunca mais recobrou a sua memória. E assim foi, meu irmão, sem contar os que já baixaram a sepultura, que eu já falei várias vezes aqui, do número de pessoas que baixaram a sepultura, porque rejeitaram esse ministério, esse espaço de terra, esse projeto de Deus, e já passa de 10, só os que eu me lembro. Sem contar aqueles que Deus chama, a gente nem sabe, a pessoa diz não e acaba morrendo para lá e nós nem tomamos conhecimento. Então, Deus tem projetos, opera em espaços de terra específicos. Deus poderia me colocar na zona sul, na zona norte, me colocar no asfalto, me colocar num lugar de mais fácil acesso. Ele separou esta terra aqui. Se eu não cuidar bem dessa terra e você que aqui vem não cuidar bem dela, se Deus olhar para você e disser assim, ele está contaminando a minha terra, Ele te corta, te extirpa, te lança fora, como você já viu Ele fazer com tantos, que não seja também contigo, né? Pessoas que vinham aqui, oravam na frente, pessoas que davam aulas, de repente Deus falou assim, vou botar para fora, vou expulsar. E tem mais, hein? Depois que eu expulsar, a história não acaba aí. Lá fora eu vou continuar tratando. E vocês vão ouvir as notícias. Então, falei de Israel, que contaminava a terra. Falei dos espias que desprezaram a terra. E aonde há uma terra separada por Deus, há um projeto de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão, para nós encerrarmos esse bloco. Deus te colocou lá onde você está morando. Hoje você tem que chegar em casa e descobrir de Deus, qual é o teu projeto com esta terra que o Senhor me deu e aqui me plantou. Se Deus te colocou num lugar, seja numa casa alugada, seja numa casa própria, se Deus te deu alguma coisa, alguma terra, Ele tem um projeto naquele lugar, irmão, nem que seja de ganhar uma única alma, ou pelo menos testemunhar para alguém que ainda assim vai para o inferno, mas Ele cumpriu a misericórdia dEle na vida de alguém, levando o teu testemunho. A tua casa não é só um lugar para você dormir, na tua casa, naquela terra, tem um projeto de Deus. Ore sobre isso, não ignore isso. Ore, Deus, tem um vizinho aqui na esquerda, um na direita, o senhor tem algum projeto? O que o senhor quer que eu faça? De repente você vai ter um sonho, de repente o Espírito Santo vai falar contigo, alguma coisa, meu irmão, entendeu? E outra coisa, irmão, você tem uma casa própria, mas tenha o coração desprendido, não deixa que o teu patrimônio, o teu bem material te mate, porque às vezes Deus tem projetos mais gloriosos. Vende essa casa e vai morar de aluguel. Eu sei que ninguém gosta de ouvir isso, irmão, nem eu gosto. Ninguém gosta e eu também não gosto. Mas se Deus mostrar que é um projeto dele, vai ser glorioso ou não vai?
Que adianta ter uma casa onde eu estou ali morando? É minha entre aspas, porque não vai dar no caixão, nem gaveta não tem no caixão, é minha. Vou deixar para os meus filhos, vai mesmo? Alexandre o Grande pensou que ia deixar o seu império para o seu filho. Nabucodonosor pensou que ia deixar seu império para o seu filho. Mas só que o filho de Nabucodonosor não servia ao Deus vivo. O que foi feito de todo o império dele? Passou para Ciro. Cadê o de Ciro? Meu irmão, já foi tudo, a pragana já levou tudo, já está tudo debaixo da terra. O único reino que vai sobreviver realmente é aquele reino da pedra cortada sem mão, que atinge a estátua e se transforma num grande monte e domina a terra. E aquele está escrito, não passará a outra geração. Todos os outros reinos, domínios e possessões, tudo vai passar. O céu e a terra passarão. Então, como eu estava dizendo, me aviva a minha memória agora. Esse pedaço de terra que Deus te deu, seja a tua casa, seja alugada, meu irmão, se você não temas, se você ouvir uma voz, não ignore, tem um projeto contigo em outro lugar. Se é Deus que tem, é assim a nossa vida. O conceito que nós temos que formular a nossa vida é de sermos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Você sabe o que é um forasteiro? Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá. E forasteiro e peregrino, peregrino é o mesmo sentido, né? O cara peregrinar, ele hoje está aqui, amanhã ele está lá. Duas palavras para significar a mesma coisa. Deus poderia simplesmente, a Escritura poderia dizer, somos forasteiros. Não, forasteiros e peregrinos. Se você não entender uma palavra, a outra você entende. Então, você tem possessões? Esquece elas. Vai vivendo e orando. O dia que você desconfiar que Deus está falando contigo outra coisa, meu irmão, entra no novo projeto. Entra no novo projeto. Então, fica essa palavra para nós concluirmos esse bloco. Não te apegues a nada. Você está pensando que se Deus chegasse para mim e dissesse assim, larga isso tudo aí e vai para onde quer que Deus me mandasse, tu está pensando que eu ia olhar para trás, meu irmão? Você pensa que eu não tenho alegria e orgulho por Deus ter usado as nossas vidas aqui para edificar tudo isso? Eu tenho sim muita alegria e muito orgulho, porque reconheço que esta obra que Deus tem realizado nesse lugar não tem sido realizada com qualquer um. Nós temos lá em cima uma assembleia que está caminhando, sei lá, para 50 anos, ou não, e 50 anos, muito mais. Só uma batista que começou depois ali embaixo já está caminhando para 70 anos, e eles nunca conseguiram em tão recorde tempo fazer o que nós fizemos neste lugar. Sempre lutaram para fazer obras, sempre choraram no púlpito, lamentaram dificuldades. Deus vem e realiza essa obra conosco assim. A obra começou e não parou, foi até o fim. Não tivemos nenhum problema com recursos, não faltou absolutamente nada. Você pensa que eu não tenho alegria nisso? Tenho muita alegria em olhar para isso e ver isso construído. E exatamente aquilo como eu tinha no meu coração, Deus confirmou e Deus mostrou e fez. Está aí os vidros, está tudo de acordo com aquilo que, sabe, Deus colocou no meu coração. Então, eu me alegro muito, mas se o meu Senhor disser assim, tem uma obra contigo em outro lugar, meu irmão, eu vou reunir a minha família e vou dizer, Senhor, quem vai assumir a classe aí? É o Marco vai assumir. Marco, aí ó, tá aqui a chave, essa chave é daqui, essa chave é dali. Tchau, amigo, a gente se comunica aí, valeu? Paz, fica com Deus. Eu faria isso, sairia sem olhar para trás, porque o meu coração não está em nenhum pedaço de tijolo desse lugar. E é por isso que Deus tem me dado a fazer essas obras. Agora, se Deus tiver outras obras em outro lugar, em outras terras, irmão, eu não estou pensando duas vezes. Se Deus me disser assim, vai para tal lugar que tu vai começar do zero, lançando estaca de novo, eu digo, opa, beleza, eu sei que isso aí vai me dar uma recompensa que está lá no céu, e eu não estou trabalhando pelas coisas da terra, eu estou trabalhando pelas coisas do céu. Então, irmão, atente
para o que vai na sua mente, na sua memória, e não te deixes, vou usar assim a palavra, contaminar pelas possessões da terra, porque senão Deus pode ter projetos contigo em terras diferentes e você nunca se dispor a eles. É Ele quem separa o pedaço de terra aonde vai operar as suas realizações, e também é Ele quem escolhe quais obreiros vão permanecer nessa terra. Deus expulsou os heveus, jebuseus, os amorreus, os filisteus e colocou os judeus naquela terra. Assim também Ele faz conosco, amém? Vamos dar uma paradinha em nome de Jesus?